O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que casos de Caixa 2 podem ser punidos duas vezes, na Justiça Eleitoral e na Justiça Comum. O entendimento deixa mais rigorosa a punição para o crime em pleno ano eleitoral. A decisão é do início de fevereiro. O Supremo julgou o caso no plenário virtual. Todos os 10 ministros votaram para chancelar o entendimento do relator Alexandre de Moraes de que mesmo crime de Caixa 2 possa ser punido tanto na Justiça Eleitoral quanto em ações de improbidade na Justiça Comum. E para nos ajudar a entender melhor, estamos com o advogado Arthur Rolo. Boa tarde, doutor Arthur. Muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Meio-Dia em Brasília. E a pergunta é, por mais que isso agora esteja, digamos assim, permitido, existe chance de que realmente as somas das punições cheguem a números, digamos assim, que façam com que as pessoas, os políticos e os partidos pensem duas vezes no Caixa 2 ou na prática tudo pode mudar muito pouco? Boa tarde, Inácio. Uma satisfação falar com você e com a sua audiência. Para mim não muda tanta coisa assim. O entendimento que vinha sendo adotado era esse, em geral, nas instâncias ordinárias. O que aconteceu num caso específico, houve aí uma relutância em dividir essas responsabilidades em áreas diferentes do direito. O caso bateu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal agora baixou um precedente vinculante, o que significa que quem praticar o Caixa 2 pode responder na seara criminal perante a Justiça Eleitoral pelo crime do Caixa 2, ali de declaração falsa para fins eleitorais, por exemplo. E se esse Caixa 2 decorrer de alguma lesão ao erário público, ele também pode ser alvo aí de uma ação de responsabilização de ato de improbidade administrativa, porque nesse caso foi tirado dinheiro público para praticar o Caixa 2. Então tem a repercussão na Justiça Eleitoral, no crime eleitoral do Caixa 2, e tem a repercussão da improbidade. E mais, Inácio, o que acontece se isso for pego a tempo ainda de alcançar o mandato, se tem Caixa 2, pode ter cassação de mandato. Aí tem lá a ação de investigação judicial eleitoral para apurar o abuso do poder econômico. Se tem improbidade, também tem abuso do poder político. Então, a depender do calendário eleitoral, se pegar antes de cristalizar lá o mandato, de consolidar o mandato, ainda tem uma terceira responsabilidade possível também. Wilson Lima, muito boa tarde. Rodolfo Borges também. A palavra é sua, Wilson. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, doutor Arthur Rolo. Boa tarde para você, principalmente meu amigo e minha amiga de um antagonista que está aqui ligado em plena segunda-feira de carnaval. Doutor, te agradeço já por participar aqui do nosso programa, por ter aceitado o nosso convite. O senhor meio que antecipou aquilo que eu iria lhe perguntar, mas eu queria explorar um pouco mais sobre essa questão do Caixa 2 para fim de cassação de mandato. O senhor já deu aqui um spoiler dizendo que, a partir desse entendimento, abre-se também essa possibilidade. O senhor acredita que, com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o Caixa 2, isso pode ser um problema para vários gestores, isso pode facilitar, isso pode aumentar até o número de prefeitos, enfim, governadores é mais difícil, mas principalmente prefeitos cassados no país? Olá, Wilson. Geralmente, o que acontece? Quem vai para o Caixa 2 já vai para o crime, como se diz no popular. Ele não está muito preocupado com as consequências, vai lá para o tudo ou nada, tá meio no desespero. Então, eu não sei se um precedente como esse, um tema como esse, vai demover quem quer praticar o crime, quem quer cometer o Caixa 2. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje, com esse tema vinculante, existe uma certeza maior de que a punição ela vai ser severa. Então, a punição do crime... Normalmente, isso que acontece, demora-se um tempo para descobrir o Caixa 2. O Caixa 2 fica escondidinho, você demora lá, porque na prática, como é que funciona para descobrir esse Caixa 2? Normalmente é alguém
que recebeu uma parte do dinheiro na campanha, não recebeu tudo, e fala, ó, ele não me pagou e o que ele me pagou metade, a outra metade que ele não me pagou, ele praticou caixa 2 em relação ao que ele me pagou e me prometeu pagar com caixa 2 também, que ele não cumpriu. Então, começam a existir essas denúncias, aí essas denúncias têm lá uma apuração criminal, que eventualmente também pode gerar uma investigação, lá, um inquérito civil, para apurar o ato de improbidade administrativa. Dificilmente esse caixa 2 é descoberto a tempo de cassar o mandato. Então, mas quando isso acontecer, vai ter não só 2 punições, vai ter 3 punições, porque a cassação do mandato aí também tem que acontecer. Rodolfo? Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar o rolo para explorar mais essa questão da justiça eleitoral. Tem candidatos que estão pré-candidatos hoje, que estão vindo para a próxima eleição, sem saber, ou sem a gente saber, se eles vão poder ou não ser candidatos. Vou dar 2 exemplos. O ex-governador Antônio Garotinho, lá no Rio de Janeiro, atua já, está bagunçando aí nas redes sociais, com uma perspectiva de candidatura, mas ele e o outro exemplo é o ex-governador José Roberto Arruda, do Distrito Federal, que também está com uma perspectiva de campanha, inclusive para o governo do Distrito Federal, mas não se sabe também se ele vai poder ou não. Quem vai dizer no final das contas é o tribunal, é a Justiça Eleitoral. E até que a Justiça Eleitoral diga se eles podem ou não ser candidatos, eles estão se comportando aí e se movimentando como candidatos. Qual que o senhor vê, e aí no contexto, obviamente, dessa mudança em relação ao Caixa 2, da relevância que a Justiça Eleitoral ganhou nos últimos anos no Brasil, e também a capacidade que ela tem ou não tem de lidar com tantos casos e casos tão confusos como são, por exemplo, esse do Arruda, porque a questão tem uma mudança na legislação que interfere ali, altera o período de inelegibilidade, e no caso do Arruda, não se sabe se vai valer exatamente no momento em que ele propuser apresentar a sua candidatura. E o Garotinho algo parecido, ele foi condenado, mas aí em outros casos tem também o do Eduardo Cunha, eu lembrei agora do Eduardo Cunha. Quer dizer, tem vários casos de políticos que passaram por condenações, mas que se comportam hoje tentando voltar, mas sem saber se vão poder concorrer. Pergunta direta: a Justiça Eleitoral está de fato interferindo muito mais do que já interferiu e tem a capacidade para fazer isso? Bom, eu cito mais um caso. Você citou 3 casos do Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol também tem a situação que ele teve o registro de candidatura indeferido e agora também, ao que consta, se candidatar. Não sei se o Europa está tendo mais, esses casos já aconteciam antigamente. O grande problema é que o calendário eleitoral devia ser antecipado para antecipar o registro das candidaturas, porque se você antecipa os registros, você tem condição de antecipar esses julgamentos. Tem uma previsão na legislação que você tem como obter aí, em alguns casos, um documento para dar um pouquinho mais de segurança, mas efetivamente essa segurança ela só vai existir ou não quando o processo transitar em julgado num sentido ou no outro sentido. Para isso acontecer, para dar tempo de julgar os recursos, precisa ter antecipação do calendário. Agora, uma vantagem, como esta é uma eleição estadual e nacional e distrital, não começam os processos nas zonas eleitorais, como acontece nas eleições municipais. Os processos já começam direto no TRE. Os registros de candidatura são requeridos no TRE, os únicos registros de candidatura que são requeridos no TSE são dos candidatos à presidência da República e à vice-presidência da República. Então, o que acontece? Em relação a presidente e vice-presidente da República, a decisão é rápida, a exemplo do que a gente já viu em eleições anteriores, tirando da disputa e tirando da urna a tempo, dando uma segurança jurídica. No caso dos governadores, já vai ter decisão dos TREs, dos deputados também, dos senadores, candidatos a senadores, vai ter decisão dos TREs, mas muito provavelmente não vai dar tempo de julgar no TSE e normalmente a última palavra é do TSE e nem sempre o TSE referenda as decisões dos tribunais regionais. Tem muito caso que muda. Então você corre o risco de ter um candidato com registro indeferido que ganhe no TSE e aí muito provavelmente ele vai perder a eleição, porque concorrer subjúdice com registro indeferido é morte anunciada, né? Ou ele vai concorrer com o registro deferido e depois inverte no TSE, e aí tem que ter nova eleição. Então isso é muito ruim, isso cria uma insegurança jurídica, e agora a lei mudou, como você lembrou. Então, com essa contagem diferente, a gente não sabe, porque às vezes a lei muda, e aí tem lá um princípio em latim que é o tempus regit actum, que é aplicar a lei da época
para as pessoas. Aí precisa saber se essa lei vai aplicar indistintamente para todo mundo, vai produzir efeitos desde logo, se vai ter uma contagem híbrida de prazo, enfim. Tem aí uma série de dúvidas que a gente só vai saber quando o TSE aplicar a lei. Até o TSE aplicar a lei, a gente não vai saber. E outra, depois que o TSE aplicar a lei, ainda tem a possibilidade de recurso para o STF, que quem vai dar a última palavra nesse caso é o STF. Uma insegurança jurídica grande e os eleitores ficam pelo meio do caminho nesse ínterim. Wilson? Deixa eu aproveitar e entrar um pouco nessa questão do Arruda, né? Só para ilustrar o que o Rodolfo falou. Deixa eu me lembrar que a data agora foi no dia 7/9/7, foi no final de semana do 7 de fevereiro. Eu tive aqui um exercício antropológico, fui assistir um jogo de futebol aqui na região, e do time local Ceilândia versus Capital. O jogo aconteceu num sábado, e tava lá o José Roberto Arruda fazendo campanha, vestindo camisa, conversando com as pessoas. Teve até um momento curioso, porque no momento que ele chegou na partida, o time da casa, o Ceilândia, levou um gol. Então, assim, teve até esse momento folclórico da política. Um pouco Mick Jagger, né? Um pouco Mick Jagger. O time perdeu por 3-0. Então, teve até um amigo com o qual eu estava e falou: Wilson, acho que o problema não foi o Arruda, o problema foi você que foi pé frio. Mas, enfim. Então, teve esse momento anedótico só para mostrar justamente isso, né? Porque eles, de fato, já estão trabalhando pelas suas respectivas candidaturas, né? E o Arruda é um personagem desses que, de fato, vai ajudar a mudar um pouco esse pêndulo da eleição. Integrantes, inclusive, da bancada da segurança pública com os quais eu conversei, já me falam abertamente: olha, Wilson, se o Arruda foi, eu voto nele, porque no DF vai ser difícil batê-lo, apesar de toda a herança da Operação Caixa de Pandora. Mas voltando para cá, para a questão eleitoral, doutor Rolo, já que o Rodolfo pensou essa questão mais da própria justiça eleitoral, eu quero reforçar um pouco sobre a questão das inelegibilidades. Tem se questionado muito como o TSE investiga o caso como um todo, alguns casos de forma muito alargada. Você acredita que o TSE tem um problema de não definir de fato os casos previstos nas leis de inelegibilidade? E mais, o TSE também não erra a partir do momento que não deixa muito claro, por exemplo, os casos, as hipóteses e as provas que podem ser levantadas para fins de cassação de mandato e até também de propaganda antecipada? Porque a jurisprudência do TSE ela é muito consolidada no sentido: olha, o camarada pode falar qualquer coisa, mas não pode pedir voto. Só que isso é um termo tão subjetivo que, ou seja, o camarada pode aparecer em qualquer situação lá com o número da campanha, mas se não pedir voto não é considerado campanha antecipada. Assim, sendo objetivo. Você acredita que o TSE não alargou demais esse entendimento da pré-campanha nos últimos anos? Wilson, eu entendo sim que o TSE alargou demais esse entendimento de pré-campanha. A lei fala lá que traz uma série de hipóteses, fala que pode pedir apoio, aí o TSE fala que dependendo do apoio, se for palavra mágica, se do conjunto das expressões você puder subentender o pedido de voto, está configurada a propaganda antecipada. Aí o TSE inventou um negócio lá que é forma proscrita. Se você usar uma modalidade de propaganda que é proibida no período regular de propaganda, ainda que não tenha pedido de voto, isso é considerado propaganda antecipada. Então, na contramão do legislador, o TSE ampliou muito o conceito de propaganda eleitoral. Então, isso cria uma insegurança jurídica. Eu lembro que na eleição municipal passada, tinha um juiz eleitoral que, invocando as tais palavras mágicas lá do TSE, dizia que tudo era propaganda antecipada. Eu brinquei numa sustentação oral que eu fiz no TRE de São Paulo, falando o seguinte, que o dicionário de palavra mágica daquele juiz tinha mais verbete que o Aurélio, que o Michaelis, porque efetivamente o TSE ampliou a propaganda antecipada na contramão do legislador. O legislador quis dar uma segurança jurídica para permitir fazer a pré-campanha, e o TSE foi lá e está punindo tudo que é dito na pré-campanha. A gente sabe de antemão os pré-candidatos que colocam seus nomes, e é natural que eles vão a um jogo de futebol, abracem as pessoas, digam que vão se candidatar, pedir o apoio das pessoas. Isso é natural. Se todo mundo joga segundo essas regras, tudo bem. O problema é quando alguém joga dentro da regra e alguém joga fora da regra. Aí existe o desequilíbrio. A finalidade da justiça eleitoral é equilibrar as condições dos pré-candidatos. Se um faz de um jeito e o outro faz do outro, e aí vamos lembrar, tem pré-candidato que é homenageado em escola de samba, outros não são, como é que fica isso? Vamos ver, está lá para o TSE decidir, vamos ver como ele vai decidir. Muito bem, doutor Arthur, continue conosco que nós vamos mudar um pouco o assunto, mas a sua opinião vai ser muito valiosa nessa próxima pauta também.
Sobre este assunto eleitoral, vamos falar sobre a Acadêmicos de Niterói. O presidente Lula foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos da Niterói neste domingo, dia 15 de fevereiro. A homenagem a Lula contou com a presença de deputados estaduais e federais, ministros e presidentes de empresas públicas. 2 nomes merecem destaque: a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. A Escola de Samba tem como presidente de honra o vereador de Niterói, Anderson Pipico, do PT. Esse desfile entrou no epicentro de uma polêmica pelo fato de que a Embratur, do petista Freixo, ter destinado 12 milhões de reais para a Liesa, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. 1 milhão de reais foi destinado justamente para a Acadêmicos de Niterói. Doutor Arthur, só por esse fato já se configura crime eleitoral? Crime eleitoral, não, mas aí é um desequilíbrio de disputa, né? Justamente um dos pressupostos que o TSE considera para considerar propaganda antecipada é justamente o desequilíbrio de armas entre os postulantes. Se um é homenageado pela escola de samba e os demais não são, se um aparece mais de 1 hora na escola de samba e os demais não, isso é um evidente desequilíbrio. A gente sabe que esta possibilidade de reeleição, ela coloca naturalmente os candidatos à reeleição em destaque. Então, sem dúvida nenhuma, quem está no exercício do mandato tem mais destaque, mas tem mais destaque para o bem e para o mal. E não é à toa que o PT pleiteou lá junto ao TSE para proibir impulsionamento de crítica. Eles querem só que elogie e não querem que critique. Quem está concorrendo à reeleição está lá para ser elogiado e está para ser criticado. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: se pegasse o mesmo dinheiro público e utilizasse para fazer um enredo de uma escola de samba criticando o pré-candidato Lula, será que seria possível? Será que seria liberdade de expressão? Será que teria aí autoridades públicas participando do desfile? Eu entendo que não. Eu acho que é perigoso, Wilson, permitir que dinheiro público financie homenagens a políticos, quaisquer que sejam eles, em todas as esferas, desde a nacional até a municipal, em ano eleitoral. Eu acho que um dos elementos do repasse, e é fácil de fazer isso, quando for repassar o dinheiro, fala assim, esse dinheiro público está sendo repassado para você, mas em contrapartida a esse dinheiro público que você está recebendo, você não pode homenagear nenhum político, não pode criticar os poderes constituídos, alguma coisa do gênero, para dar uma limitada, porque senão fica esta carta branca aí para homenagear quem está no exercício do poder e que tem um monte de gente lá querendo puxar o saco. Wilson? Doutor, eu quero até aproveitar porque esse é um tema muito polêmico e o que acontece em carnaval? Aí a gente precisa separar muito Estado versus figuras públicas, né? Quer dizer, é muito normal, isso já aconteceu várias vezes nos carnavais no Rio de Janeiro, você ter um Estado que patrocina uma escola e esse dinheiro, ele acaba, e aí o enredo da escola de samba é uma homenagem a uma cidade, a uma capital, ao Estado em si. Então, já teve enredo falando sobre Maranhão, Amazonas, se não me engano, acho que Goiás também, que tiveram aí parte dos custos, né, bancados pelos respectivos governos estaduais. Ok, estamos falando aqui de uma ação promocional de turismo envolvendo ao Estado. No caso especificamente da Acadêmico de Niterói, você tem um culto a uma pessoa física, né? Você tem um culto a um candidato, você tem um culto a uma personalidade política. Então, e aí que vem a pergunta, doutor. Alguns advogados eleitorais entendem que, nesse caso específico da Acadêmicos, como houve dinheiro público envolvido, por mais que o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, diga que essa é uma ação costumeira, que é uma ação que já ocorreu em outros anos, mas nesse ano em específico houve a promoção de um personagem público com dinheiro público. E alguns advogados eleitorais falam o seguinte: Wilson, esse caso se assemelha demais ao caso, aquela ação de investigação eleitoral que resultou na na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta dos atos de 7 de setembro. Lá houve a mesma situação, o mesmo raciocínio. Você teve dinheiro público envolvido em um ato de culto a determinada candidatura. Doutor Arthur, o senhor acredita também nessa tese? O senhor também coaduna dessa tese de que são 2 casos muito semelhantes, parecidos e análogos? Eu acho que é até pior, Wilson. Sabe por que eu acho que é pior? Porque no caso aí de uma homenagem à escola de samba do Grupo Especial, que desfilou aí em primeiro lugar na Avenida, logo depois da novela,
teve uma repercussão enorme aí no caso desse desfile na rede aberta de televisão. Então, na minha opinião, o dinheiro público pode caracterizar o abuso do poder político, o abuso do poder econômico também, pela utilização de dinheiro de forma ilícita, mas o que mais aí me assombra é justamente a aparição na televisão, a exposição de uma ode a um pré-candidato exibida por mais de uma hora em TV aberta. Isso, para mim, não tem precedente. Teve um caso, inclusive, que eu revelei em primeira mão aí na TV Antagonista, que foi de Ipu, no Ceará, um caso idêntico que foi considerado propaganda antecipada. Então, com base nesse caso de Ipu, o TSE já entendeu que esse tipo de aparição de político em desfile de carnaval configura propaganda antecipada. E aí, a partir da propaganda antecipada, tem esses reflexos aí do uso de dinheiro público, reflexo de ter subordinados ao presidente da República que participaram do desfile. Então, você tem aí uma série de irregularidades. Certamente, se fosse um prefeito, isso eu diria para você que, com certeza, o registro da candidatura estaria cassado. Como eu estou falando aí de um pré-candidato à presidência da República, aí tem lá o vamos ver, né? Mas eu acho o que veja bem, o tal clássico veja bem, veja não é? bem. Eu acho aí que aplicam sim os precedentes do Bolsonaro, e antes do Bolsonaro a gente não tinha precedentes de cassação de candidato à presidência da República. Agora a gente tem. Então eu colocaria literalmente as minhas barbas de molho se eu fosse o pré-candidato Lula. É só um parênteses, doutor. Assim, nós já conversamos sobre questões eleitorais aqui no programa várias vezes, e eu acho que o Rodolfo vai sempre lembrar de um comentário que eu fiz e que o Rodolfo também já fez. No caso do Bolsonaro, o TSE elevou muito o sarrafo no que se refere à cassação de mandato. E isso agora cria uma situação de constrangimento para o próprio tribunal, porque agora elevou o sarrafo, ok, agora o sarrafo precisa ser mantido. Se o sarrafo não for mantido, aí é uma total desmoralização da justiça eleitoral. Tem aquela expressão, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, aquela expressão popular. Então, se julgou de uma forma contra o ex-presidente Bolsonaro, tem que aplicar o mesmo entendimento. Mas as cabeças mudaram, mudam as cabeças, mudam o entendimento. Mas peraí, tem um negócio que chama segurança jurídica, e esses precedentes aí que são de ontem, né? Precisam ser levados em consideração, sim. Muito obrigado, doutor Arthur Rolo, pela participação aqui no Meio-Dia em Brasília. Eu que agradeço. E agora vamos continuar falando sobre política. Gilberto Kassab conseguiu alguns bons trunfos ao longo do começo de 2026. Ele atraiu para a sigla nomes como, por exemplo, o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O PSD conseguiu atrair também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Raquel Lira, governadora do Pernambuco, entre outros nomes importantes. Mas a candidatura própria do PSD pode pressionar Flávio Bolsonaro? Esse momento é benéfico ou pode prejudicar Lula? Qual é a perspectiva do PSD para esse ano? Quem nos ajuda a responder é Leonardo Barreto, analista político da Cruzoé. Leonardo, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no nosso Meio-Dia em Brasília. Primeira pergunta que eu faço é como é que você analisa esses movimentos aglutinativos, digamos assim, do Gilberto Kassab visando justamente as eleições de 2026? Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que a gente pode olhar para esses movimentos pensando em dois objetivos, né? O primeiro objetivo é impulsionar a capacidade do PSD de eleger parlamentares. Esse é o objetivo primário do Kassab, né? A gente fala muito de eleição presidencial, mas claramente o objetivo dele é dominar a Câmara, ter o presidente da Câmara, porque ele sabe que a cadeira do presidente da Câmara é uma espécie de copiloto, né, nesse avião chamado Brasil. Ele diz que tem uma expectativa de eleger entre 85 e 90 deputados federais, o que pararia o PSD hoje ao que o PL é hoje, né? E ele acha que, trazendo esses governadores, ele vai potencializar muito as chances de eleger deputados. Agora, existe um outro objetivo, que é um objetivo mais de médio prazo, mais estratégico, que é a ideia de criar uma imagem do PSD muito vinculada à gestão, muito vinculada à experiência, e aí, nesse caso, a agregação de governadores colaboraria para isso, né? Ter Ratinho Júnior, ter Eduardo Leite, ter o próprio Caiado, lá em cima, Raquel Lira, né, o governador de Rondônia. É a ideia de que o PSD tem um governo que é uma marca, né, muito ligada à gestão e muito ligada à experiência, né?
Então, com esse trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, o Gilberto Kassab ele vai tentando, né, se posicionar no curto prazo para se fortalecer no Congresso e no médio e longo prazo para tentar criar uma imagem associada a esses governadores que ele tem reunido dentro do partido. Rodolfo Borges. Boa tarde, Leonardo. Parecia também, e até ainda parece, que tinha um outro objetivo também nesse fortalecimento aí do Kassab, que era tentar uma candidatura presidencial, não exatamente do PSD. Ele próprio declarou isso várias vezes, e até nessa semana que passou deu outra entrevista falando que o candidato ideal seria o Tarcísio de Freitas, que ironicamente não é do partido dele. A minha pergunta para você, e a gente vem falando já há semanas sobre esse assunto, porque toda hora o Tarcísio tem que negar que é candidato à presidência, e mesmo quando ele nega, não se acredita. Depois de tantas semanas aí passadas e de um desgaste do Tarcísio de Freitas, porque ele se desgastou nesse processo com essa base bolsonarista, porque o Bolsonaro indicou um candidato, ainda que não tenha dado aquela entrevista na qual ele sacramentaria a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, e a gente tem que destacar sempre esses pequenos detalhes aí nessa pré-candidatura do Flávio. Um outro detalhe é que a vaga de candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro ainda também não foi preenchida. Tem várias lacunas aí, várias portinhas abertas que fazem a gente desconfiar de que essa candidatura não está ainda totalmente posta, mas a minha pergunta direta existe espaço ainda para uma candidatura de Tarcísio, ou da forma como o Flávio conduziu esse processo até agora, é inevitável que ele seja de fato o candidato bolsonarista? Olha, primeiro, acho que são duas perguntas, na verdade. A primeira é se o Tarcísio vai ser candidato, né? Hoje não. Porque até o pessoal que estimulava ele a desafiar os bolsonaristas, né, e a colocar o seu nome de qualquer jeito, não faz o cálculo, né? A matemática não bate, porque se você não tiver a capacidade de reunir os bolsonaristas e todos aqueles que não são bolsonaristas no segundo turno contra o Lula, a coisa não bate de pé. Né? Então, o Tarcísio tem essa perspectiva muito clara, e de todos os candidatos, ele é o mais refém dessa situação, porque ele é uma invenção do Bolsonaro enquanto governador de São Paulo. Né? Então, assim, ele realmente sempre dependeu de uma anuência da família, né, de uma bênção da família, para poder ser candidato, porque a alternativa, né, de sair contra o bolsonarismo ele podia até ter impulso político para ir para um segundo turno, mas qual a garantia que os bolsonaristas votariam nele depois? A gente não tem. Mas eles são, antes de tudo, são antipetistas. Mais ou menos, né? O bolsonarismo ele tem um perfil diferente. Ele também é anticentrão. Tá? Isso é importante a gente considerar. Agora, a segunda pergunta é, o Flávio cravou, né, a sua candidatura. Olha, eleitoralmente, ele apareceu bem, ele consolidou muito rápido, tá? Eu acho que esse é um primeiro ponto, tá? Agora, quando a gente olha para todo o eleitorado não lulista, que a gente abre ali nas pesquisas e tal, a gente vê o seguinte, entre os eleitores que não querem Lula de jeito nenhum, o Flávio tem 58% desses eleitores, e os outros candidatos, 2%, tá? Então, o Flávio está bem consolidado? Tá. Ele é hegemônico nesse campo? Não, não é. Não é. E isso traz uma questão importante, que é o seguinte: que tipo de pacto o Flávio vai fazer com o candidato da terceira via que vier? Que tipo de acordo de não agressão ou de convivência eles vão fazer, pensando que eles não podem se agredir uns aos outros numa dinâmica, numa profundidade muito grande, sob pena de inviabilizar uma colaboração no segundo turno. É um xadrez delicado esse que eles vão jogar, porque imagina só que numa pesquisa lá na frente aparece eventualmente o Ratinho Júnior com chance real de tirar o Flávio para o segundo turno. Ele vai partir para cima do Flávio? Ele vai criar uma campanha negativa? E aí, nesse sentido, ele vai criar uma animosidade entre os eleitores do Flávio que vão impedir que os bolsonaristas apoiem o Ratinho no segundo turno. Então, assim, existe um dilema aí no qual essas duas opções elas precisam colaborar ao mesmo tempo que elas competem entre elas. E esse é um xadrez que não é simples. Por isso que o presidente Lula tem brincado, né, e a todo mundo que ele encontra, ele diz assim, você conhece o Flávio Bolsonaro? Conheço. Então, diz para ele não desistir da campanha. Né, porque esse xadrez, essa divisão, ela, se não for bem conduzido, né, se essa discussão não for bem conduzida,
ela tende a favorecer um racha na direita que pode se estender para o segundo turno e facilitar, então, uma reeleição do Wilson? Leonardo, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no meio-dia. Te agradeço muito pela disponibilidade. Meu caro, eu quero justamente pegar a missão desses três personagens: Ratinho Júnior, Caiado ou Eduardo Leite. Mas Caiado e Ratinho Júnior. Eduardo Leite já é praticamente carta fora do baralho. Se você for pegar as pesquisas, elas colocam ali o Ratinho com 10, 11, 12 pontos percentuais, o Caiado com 8, 9, ou seja, estão todos ali nesse patamar, e o Flávio com 30, 31, 32, e o Lula bem lá na frente. Ou seja, há um desafio claro desses personagens, Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, enfim, outros, Zema, para tentar chegar nesse patamar de 30% do Flávio. O Flávio, as pesquisas também já apontam que ele já está cristalizado aquele voto do bolsonarista mais ranzinza, do bolsonarista mais raiz, não é? Não totalmente, mas pelo menos 90% desse voto desse bolsonarista mais ferrenho. Eu costumo falar que o Flávio, o desafio dele é tentar atrair o voto ainda da chamada Dona Amélia, um personagem que eu punhei aqui no meio-dia, né? Que é aquele personagem, aquele eleitor que acredita que houve fraude na urna eletrônica, que acredita, que acha que o Bolsonaro tem que sair da prisão, mas que ele vota no Jair, mas não vota no Flávio. Como é que esses personagens, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, como é que eles podem crescer nesse cenário, Leonardo? Porque eles precisariam desse voto da Dona Amélia e captar um pouco desse voto do bolsonarista raiz. O voto esse já está cristalizado. Como é que esses caras podem conseguir fazer isso? Tem alguma fórmula? Qual seria o caminho mais indicado para essa turma para conseguir adentrar nesse universo que parece, pelo menos a priori, um cenário bem delicado? Olha, ótima pergunta. Eu acho que tem dois caminhos, né? Vamos dizer assim. O primeiro caminho é jogar no erro do adversário, né? E aí isso significa arrebanhar apoios que esses adversários poderiam ter do seu lado e não vão ter por opções e por erros estratégicos. Eu vou dar um exemplo. Hoje o PL ele tem uma prerrogativa, né, uma diretriz, de tentar formar chapas em todos os estados, em todos os lugares, né, criando aí uma candidatura hegemônica, vamos dizer assim. Obviamente, isso vai criar, vai distanciar muitas forças políticas locais, né? No caso do PT, o problema é outro, né? O pessoal não confia no PT. Então, por exemplo, o Ciro Nogueira dizem que foi lá em dezembro conversar com o Lula sobre um pacto de convivência, né, entre o PP e o PT. E o próprio Lula expôs essa reunião, né, achando que ia mostrar que o centro já está se aproximando do governo, e isso ia sinalizar, e acabou sendo um tiro no pé, né, porque acabou empurrando o Ciro Nogueira para a oposição, de novo, né, assim, de onde ele estava tentando se afastar. Então, assim, eu acho que há uma avenida aberta aí para o Kassab atrair partidos políticos que não querem estar alinhados, né, nem ao Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro e nem ao PT. E aí ele tem um ativo, né, quer dizer assim, olha, apoiem aqui o meu candidato a presidente, você não precisa se posicionar em relação à polarização no primeiro turno, deixa isso pro segundo turno, e aí você escolhe o caminho que parecer mais promissor, e além disso eu te dou liberdade para você fazer campanha para quem você quiser nos estados. Então o Kassab está se preparando para fazer uma coalizão muito significativa de palantes regionais, palantes locais, que ele vai negociar com os candidatos, né, em alguns momentos, vai usar em benefício próprio em outros, e vai guardar a posição para tomar a melhor decisão quando o segundo turno vier. Então, assim, acho que, por exemplo, tanto o Flávio quanto o Lula deveriam estar correndo desesperadamente para o centro, né? Porque claramente é o eleitor de centro que vai ter o voto de Minerva aí nesse processo, mas eles não estão fazendo isso, né? Agora, a segunda questão, né, assim, o segundo caminho, é assim, no que eles podem investir enquanto discurso e enquanto agenda. O Kassab tem dado dicas de que eles vão investir no discurso da corrupção, da anticorrupção, no caso, da eficiência administrativa da entrega, né, uma coisa que pesquisas qualitativas dão, né, as pessoas querem políticos com capacidade e com prova
de entrega, de serem bons de serviço, vamos dizer assim. Isso era o principal ativo, por exemplo, da imagem do Tarcísio. E também eu acho que ele vai tentar trabalhar com a rejeição dos dois, né? Fazendo uma coisa que o Ciro Gomes já tentou fazer, mas que não deu muito certo, que é o seguinte, dizer para o eleitor bolsonarista o seguinte, olha, tudo bem que você gosta do Jair, que você tem aí uma relação com ele, etc., mas se a sua prioridade é derrotar o PT, é muito melhor você votar em mim, né? Porque aí eu vou ter condições de agregar votos, inclusive de eleitores que estiveram com o Lula em 2022 para poder derrotá-lo. E aí ele pode sinalizar para o eleitor lulista a mesma coisa, dizer assim, não, eu tenho condições de reunir votos suficientes para não permitir que um bolsonarista vença a eleição. Então ele vai trabalhar com essa argumentação, né, de que ele é o melhor caminho para os eleitores lulistas que não querem nem sonhar com o Bolsonaro de volta na presidência, mas que também não gostam muito do Lula, e para eleitores de direita que não querem nem sonhar com o Lula na presidência, mas que também torcem o nariz para Bolsonaro. Hoje, a gente tem aí um potencial de votos de cerca de 26%, 27%, né, com essa turma. Então, isso significa que ele precisa tirar algum voto do Lula e precisa tirar principalmente votos do Bolsonaro, né, para poder ser competitivo e ter condições de chegar no segundo turno. Kassab, como você mesmo falou, a intenção dele é eleger o maior número possível de deputados estaduais e federais. Hoje, a maior bancada de deputados federais é do PL. E eles têm como uma das apostas deles o Nicolas Ferreira em Minas Gerais para levar mais às vezes 15, 20 deputados só por conta de uma votação expressiva que ele vem a ter. Você acha que o PSD, com essa estratégia que o Kassab tem costurado de ampliar alianças, ele vai conseguir fazer frente ao PL e o PL pode, de fato, encolher mesmo com essa expectativa de grandes pontuadores como o Nicolas Ferreira? É engraçado porque o Kassab está fazendo duas contas diferentes, né? Vamos dizer assim. A primeira conta que ele está fazendo é assim, o PSD vai diminuir no Senado, né? Ele vai passar de 14 senadores para 8, 9 senadores, no máximo 10. E ele reconhece que ele vai perder senadores por causa da polarização. Ele acha que senadores mais bolsonaristas, contrários ao STF, vão ter mais chances e ele vai perder aí 4 a 5 cadeiras dentro do Senado. Só que essa lógica ele não aplica para a Câmara Federal, né? Para a Câmara Federal, ele está falando aqui quase dobrar a cada dele, né? E aí, qual que é a aposta dele? A aposta dele, uma parte delas, né, é atrair governadores com boa capacidade de votação, né, nos seus estados, e do outro lado, ele atrair também deputados que estão hoje no União, deputados que podem estar no PSDB, enfim, e que estão sem espaço nas suas legendas, que estão apertados entre Flávio Bolsonaro e Lula e querem uma saída ali, né, meio mussarela, meio calabresa, para não decretar qual é o seu lado. Então ele está fazendo uma conta muito baseada no enraizamento de políticos que já têm estrada, né, que já têm esteira, e ele acha que esse é um ativo que supera o aspecto ideológico. E aí, particularmente, eu tenho uma dúvida muito importante, e realmente eu não consigo responder ela agora, que é o seguinte, o que vai prevalecer? Né? Vai prevalecer o posicionamento ideológico, né? Você tem que se posicionar, né? Vamos dizer assim, ou vai prevalecer um pragmatismo tradicionalista, né? tipo Kassab. É engraçado porque quando você coloca muito bem essa pergunta, né? Você está falando do choque de duas estratégias políticas diferentes, né? Uma mais pragmática, centrista, que conversa com a tradição política brasileira, e outra mais ideológica, mais, como é que eu posso dizer, uníssona, né? Que aí sim é o grande contraponto ao PT. Né? O que talvez seja uma boa hipótese para a gente responder essa pergunta é o seguinte: talvez esses partidos ideológicos eles caminhem para serem imbatíveis em eleições presidenciais e os partidos pragmáticos caminhem para serem imbatíveis em eleições parlamentares. Mas isso a gente tem que ver. Né? É uma hipótese e a gente vai ver se isso vai se realizar ou não nessa eleição de 2026. Quem viver, verá. Muito obrigado, Leonardo Barreto, pela participação aqui no Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço, pessoal. Bom trabalho. E agora vamos falar de assuntos internacionais. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, negou que seu país poderá acabar com o programa nuclear durante negociações com Washington.
Os iranianos, assim, parecem não se intimidar com as ameaças de novos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Ao mesmo tempo, o país segue com a repressão interna. A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Narges Mohammadi, foi condenada a 7 anos de prisão por conspiração, conluio e propaganda, segundo o advogado de defesa da ativista. Em post na rede social X, Mustafa Nili afirmou que a sentença foi proferida por um tribunal revolucionário na cidade de Mashhad, nesse sábado. Mohammad está na cadeia desde dezembro, quando foi presa pelo regime de Ali Khamenei, em 2023. Ela ganhou o Prêmio Nobel por ser uma das líderes da luta contra a opressão às mulheres no Irã. Duda Teixeira, parece que esses entendimentos entre Estados Unidos e Irã não estão indo tão fluidamente quanto o Trump gostaria. Boa tarde. Essas negociações estão acontecendo já há bastante tempo. Vamos lembrar que em junho do ano passado teve aquele dia, que foram 12 dias de guerra, né? Bombardeios, tanto de aviões americanos quanto de caças israelenses nas instalações nucleares do Irã. Ninguém sabe direito o que foi destruído, o que conseguiu, os iranianos conseguiram preservar, né, do enriquecimento, as centrífugas de enriquecimento de urânio, dos mísseis balísticos. Mas imaginávamos que depois desse ataque haveria algum progresso nas negociações. E isso a gente ainda não conseguiu ver até agora. Bom, vamos continuar falando desse assunto logo depois do nosso intervalo para você que está nos assistindo na TV BMC. Para você que está conosco aqui no nosso YouTube, continue com a gente, porque nós vamos seguir falando aqui justamente sobre esse assunto internacional, o Irã, que tem tirado o sono de muita gente, que tem ameaçado uma guerra regional, isso é, atacar os países vizinhos, caso a coisa desande por lá. Então, fique com a gente. E agora nós vamos voltar com o intervalo para a TV BMC. Você que está aqui conosco no nosso YouTube, já deixa a sua curtida, deixa o seu like, e cada clique é muito importante para a gente, então conto com você. Voltamos com Meio Dia em Brasília, um programa do portal O Antagonista, exibido também na TV BMC. Duda, voltando a falar sobre essa questão do Irã. Essa ameaça que ele vem soltando nos últimos tempos de atacar países vizinhos, que teria gerado até proibições de Iraque, Arábia Saudita, que os Estados Unidos e Israel usem os seus territórios, a parte aérea, né, o seu espaço aéreo, para fazer ataques contra o Irã. Isso vai ser suficiente para demover Trump, ou justamente pela sua impulsividade e desejo de mostrar força, mesmo essas restrições podem não detê-lo, e mais do que isso, podem até ser desrespeitadas? Então, Inácio, o Trump, ele realmente, o que ele quer é que o Irã abra mão do seu programa nuclear, mas os iranianos estão dizendo que não e que vão manter e que têm o direito de enriquecer urânio. E aí sim, em algum momento a paciência do Trump pode acabar e ele começar um segundo ataque ao Irã, né? Isso não é uma coisa só que o Trump está falando, é uma coisa que o Benjamin Netanyahu, também primeiro-ministro de Israel, também tem falado sobre isso. É claro que o melhor é realmente conseguir que o Irã aceite acabar com o seu programa nuclear. Mas, Inácio, a gente tem uma questão aí de fundo meio religiosa, né? O Irã, quanto mais ele se sente ameaçado e em risco, mais ele vai apostar na bomba nuclear como uma maneira de se proteger. Vamos lembrar, a Ucrânia foi invadida pela Rússia porque abriu mão da sua bomba nuclear. Então, fatos recentes no mundo geopolítico ensinam os países que se você tem uma bomba nuclear, você consegue se proteger. E aí, por que o Irã vai abrir mão disso, permitir, por exemplo, que a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, possa fazer uma monitoria das suas instalações? Meio que esse tipo de coisa estaria indo contra os interesses do Irã. E o Irã, você citou o caso aqui da prisão da Narges, vários outros também políticos, até reformistas, moderados, também têm sido presos dentro do Irã, porque esse é o momento em que a teocracia xiita está se sentindo ameaçada, fragilizada. Nós tivemos, desde o final do ano passado, aqueles protestos, a ditadura reagiu matando milhares de pessoas. Em alguns lugares aparece 6 mil mortos, 10 mil mortos, 40 mil mortos. Então, o Irã não está muito disposto a fazer concessões. Os americanos estão insistindo nesse ponto e estão com dificuldade de conseguir qualquer coisa. E a chance de uma guerra, de fato, aumenta, né? de novos ataques contra o Irã. O Trump costuma falar
baixinho quando é contra o Putin ou quando é contra a China, né? Que são países poderosos e podem causar problemas para os Estados Unidos. Mas países menores, tipo Venezuela, tipo Irã, o Trump não costuma pensar muitas vezes. E aí sim, a gente tem o risco de uma nova escalada no Oriente Médio. E você que nos assiste sabe que estaremos sempre acompanhando todos os novos movimentos em relação também a este tema internacional. E assim o Meio-Dia em Brasília vai terminando. Eu espero vocês amanhã.